Ok, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, boa noite, boa tarde, bom dia. É você que escolhe, a aula aí está na sua mão, tá? Então vamos lá, nós paramos aqui no slide 153. Estou judiando bastante aí de vocês, né? Vamos lá então. Seguinte, nós estamos falando aí bastante sobre liderança, né? Foi um dos pontos que nós começamos, e essa matéria ela é muito forte justamente nessa parte, né? Focando em liderança. Tanto é que eu pedi um trabalho para vocês no final do curso, tá legal? Você tem duas opções de fazer o mesmo trabalho, tá? Você tem tanto a parte escrita, ou até mesmo a parte de fazer um vídeo. Lógico que o desafio está bacana mais para o vídeo, né? Mas aí, enfim, é a sua opção, ok? A sua atitude determina a sua altitude. Então, só voltei um pouquinho aqui rápido, tá? Então, aqui eu tenho aqui alguns traços de liderança, né? Que é importante pra caramba, a gente vai abordar alguns tipos de traços aí de liderança, ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho a abordagem de traços e depois eu tenho a abordagem comportamental. Como é que seria, então, a abordagem de traços de liderança? Ela localiza os líderes individualmente e tenta determinar as características, os traços pessoais partilhados pelos grandes líderes. Supõe a existência de uma personalidade de liderança que não pode ser formado. Já nasce líder, Alexandre o Grande, Napoleão e Gandhi. Então, quando a gente trabalha aqui com traços, né, de liderança, é como se fosse algo que viesse, você nascesse com ele, tá? E eu, com o pouco que eu tenho de experiência, tá, na área de liderança, eu fico um pouco aí a desejar sobre essa filosofia deles, tá, de traços de liderança. Mas ok, ela existe. Mas mesmo que existisse também não determina que então você nasceu líder, então você será um grande líder. Não é assim que funciona. Se você não exercitar, não adianta. Ok? Tudo na vida são exercício, é esforço, é repetição, disciplina, e isso é que te faz ser uma grande pessoa, a parte de carreira, profissional e pessoal. Bem, todos nós nascemos com pernas iguais, aí, músculo e tudo mais. Né? Muitas pessoas correm, alguns conseguem se superar. Se supera por quê? Que vai além. Né? Então, assim, é o esforço que eu quero comentar. Ok? Então, vamos lá. Outra, abordagem comportamental. Tentam identificar o que fazem os líderes. Os líderes devem concentrar-se em fazer com que as tarefas sejam cumpridas. Nessa abordagem, as características pessoais são consideradas menos importantes que o real comportamento exigido pelos líderes. 3 categorias gerais de comportamento de liderança recebem atenção particular. O comportamento relacionado ao desempenho das tarefas, a manutenção do grupo e a participação do empregado nas tomadas das decisões. Então, é a parte comportamental. Assim, seria liderar pelo exemplo. Okay? Liderar pelo seu exemplo. Aí aquela frase que eu sempre falo para vocês, primeiro a chegar no trabalho e o último a sair, o líder. Tem que fazer isso. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta, tá? Vamos ver o que acontece aqui, não? A questão, tá vendo a cor aí do slide? Já fique esperto com isso. Pedro, auxiliar operacional de uma empresa de grande porte, atende os clientes sem a devida cordialidade. Mantém-se indiferente e age de maneira robotizada ao prestar atendimento. Carlos, chefe do setor em que Pedro trabalha, a orientar seus colaboradores quanto ao comportamento profissional a ser adotado no atendimento ao público, dá instruções de forma contraditória e frequentemente muda de opinião. Ainda com relação às situações hipotéticas apresentadas no texto, é correto afirmar que a liderança adotada por Carlos em seu setor é do tipo instável. Né? É um tipo instável. Existe isso, sim. E se você é o líder que cuida dos líderes, é importante você identificar essa situação e trabalhar com essa pessoa. Né? Tem como, sim, trabalhar isso, fazer os ajustes, né, e desenvolver. Tudo bem? Todas as pessoas dá para você trabalhar e fazer suas mudanças. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Às vezes a empresa não tem tempo para isso, então por isso que acaba, né, abrindo aí outras oportunidades aí para a pessoa entrar no mercado, ok? Mas eu já te garanto uma coisa, tá? Se você é um líder, está começando agora as suas atividades, encare desafios na sua vida. Encare desafios como líder.
E um dos grandes desafios dos líderes é desenvolver pessoas. Simples assim. Se você é um bom líder, você consegue desenvolver as pessoas. Se você não é um líder bom, você vai sempre mandar embora, praticamente descartar as pessoas. Né? É lógico que existem situações e situações, mas eu queria que você focasse nisso, na persistência, na disciplina. Eu vou conseguir trabalhar essa pessoa. E eu espero que você consiga, na tua carreira, desenvolver pessoas. E você vai ver o tanto que o teu pilar, a sua base fica forte. E é onde você pode bater a mão no peito e falar, eu sei que eu sou líder. Porque eu consigo olhar para trás e ver o tanto de pessoas que eu consegui desenvolver. Não é que você é responsável pelo sucesso, muito menos do fracasso das pessoas, mas você sim, né, é responsável por ter apoiado, por ter ajudado, incentivado as pessoas. Pensa nisso. O bom líder desenvolve pessoas, ok? Vamos lá então. Desempenho de tarefas, né, o que seria isso? São esforços do líder para garantir que a unidade de trabalho ou da organização atinja suas metas, né? Preocupação com a produção. Então, o líder ele tem que ter essa parte aí de desempenho de tarefas, claro, né, gente? Ele tem que estar preocupado ali com a produção, porque ali é provavelmente onde tem as metas para ele atingir, né? Manutenção do grupo, ó, que bacana isso. Os líderes agem para garantir a satisfação dos membros, para desenvolver e manter relações harmoniosas de trabalho e preservar a estabilidade social do grupo. Isso daqui me lembra um filme. O filme é gigante. Chama-se O Resgate do Soldado Ryan. Tem uma cena que eu quero que você foque nessa cena. O filme inteiro, ele é um líder, não, o capitão ali, enfim, ele é um líder, e ele tem que estar muito próximo das pessoas e colocando metas e mandando eles caminharem, porque era um grupo pequeno que estava atravessando um exército dos inimigos, tá? Então eles tinham que ter disciplina, foco, objetivo, e ele tinha que ser muito forte. E no filme mostra, né? Eu estou fazendo aí como é que chama isso? Eu esqueci o nome. Contando o filme aí. E ele tem uma arma, que essa arma ele praticamente usa em caso de emergência, quando tem que sacrificar alguém do grupo, né? A pessoa, enfim, está para morrer, e eles preferem morrer na mão do líder do que dos inimigos, ok? E o ponto principal que eu quero comentar com vocês. Em determinado tempo, momento, esse líder sobe uma colina. E quando ele sobe essa colina, ele começa a orar e começa a chorar feito uma criança. Então, assim, o líder, ele tem que ter essa parte aí de manutenção do grupo, né, de cuidar, né, da garantia de satisfação do membro. O líder não pode chorar junto com a sua equipe. O líder ele não pode se abrir junto com a sua equipe nessas situações. Porque ele tem que ser o papel do líder. Ele tem que ser a base, ele tem que ajudar as pessoas. Então, para quem que o líder vai conversar? Vai conversar com o chefe dele, né? Vai conversar com profissionais que são treinados, inclusive, para desenvolver a parte de liderança, ok? Mas jamais mostra esse lado para a tua equipe. O que eles precisam é de líderes. É difícil falar isso, é duro falar isso, não tem talvez em livro, tá? Mas lembre, eles querem um exemplo, eles querem alguma coisa ali para diferença. O que você pode fazer, sim, é mostrar suas áreas de melhorias e mostrar que conseguiu resolvê-las. Não estou falando que você tem que se endeusar, mas ao mesmo tempo você tem que saber a importância do teu papel, né, como um líder para os seus liderados. Okay? Você é um exemplo, Ok, vamos lá então. Dimensão da participação nas tomadas de decisões. Olha que legal isso. No comportamento da liderança pode variar de autocrática até a democrática. Então, assim, como é que é a parte de tomada de decisões? Eu gostei muito desse texto aqui, porque ele comenta que você, na parte de liderança, em algumas situações você é autocrático e em outras você é democrático. Não é igual ao time de futebol ou política, você é A ou B. Em algumas situações você tem que ser forte. Daí fala, não, nós vamos fazer desse jeito. E muitas vezes, prefiro falar desse jeito, você abre espaço para as pessoas, né, enfim, opinar e ver qual que é o caminho. Mas lembrando, você é o líder, a responsabilidade é sua. Se a equipe quer ir para um lado e você falar, então eu vou acompanhar isso, se dá errado, não adianta culpar a equipe não, porque é você que é o líder que tem que saber fazer tomar essas decisões. Tudo bem? Ok, então assim, ficou bem claro isso, né, que é o híbrido, muitas vezes autocrático e outras vezes democrático. Vamos lá. Líderes autocráticos, né? O que é isso? Tomam decisões sozinhos e depois
as anunciam ao grupo. Uma coisa muito importante, você líder, é que a tua visão é uma visão macro. Você consegue ver muito mais que o teu próprio funcionário, porque existem informações que acabam sendo privilegiadas para você. Você tem essas informações. Já o teu funcionário não tem. A responsabilidade dele, o foco dele é outra, completamente diferente. Como você, um supervisor, né, e tem um gerente, é diferente também. E vai chegando até a visão macro assim, não estou vendo só a empresa no estado, eu estou vendo as filiais no mundo inteiro. Então, às vezes, você tem que tomar decisões completamente diferentes daquelas, né, onde a pessoa é muito mais do que localmente, tudo bem? Líderes democráticos pedem aos outros que forneçam seus inputs, né? Esses líderes buscam informações, opiniões e preferência, às vezes chegando ao ponto de se reunir com os grupos, conduzir discussões e usar o consenso ou o voto da maioria para fazer a escolha final. É muito bacana falar sobre isso, é importante, você precisa desenvolver líderes, você precisa ter uma equipe que tenha líderes também, né? Para que quando você tiver que sair ou fazer alguma coisa, uma promoção, ou até mesmo sair dessa empresa, que tenha líderes ali que possam seguir o teu legado, né? Não tem coisa mais prazerosa que isso, tá? De você estar indo para uma outra empresa e de repente você encontra teu ex-funcionário que está desenvolvendo um trabalho muito bom e que ele agradece por tanto que você acabou ali ensinando ele, né? Então, o líder democrático é importante. Essa democracia, eu faço um teste, muitas vezes eu faço um teste, onde eu sei que o resultado tem que ser aquele. Então, eu deixo democrático, mas mostro os caminhos e acaba vendo, né, para que eles vejam a decisão naquele caminho lá. E aí, então, os liderados adoram, porque assim, adoram o que eu quero dizer assim, eles tomam a decisão e eu falo, poxa vida, é uma excelente decisão. Mas, na verdade, quando eu coloquei os relatórios, a gente já sabia aquele caminho que seria. Mas uma forma até do próprio liderado ficar um pouco mais entusiasmado e acabar desenvolvendo e resolvendo. Às vezes acontece de não dar certo, tá? Eles pensarem num outro caminho. Aí é você que vai ter que tomar essa decisão. Tudo bem? Vamos lá, então. Ok, aqui liderança democrática. Vamos lá, liderança. O que significa ser líder? Há líderes natos? O que vocês acham? O que torna a pessoa um líder? Liderança pode ser desenvolvida? Liderança depende do contexto? Então, são perguntas aí que eu gostaria muito que vocês fizessem um exercício, pesquisassem e tentassem levar bem a ferro e fogo isso daí. É impressionante a quantidade o tanto que cada vez mais nós estamos precisando de líderes nesse mundo, tá? Não só na parte da empresa, mas na parte da religião, da política e vai daí por diante. Eu não vou falar, me estender muito, tá? Mas precisamos de bons líderes, sim. Liderar significa possuir a capacidade e o discernimento para comandar pessoas, e isso é muito mais do que ser um chefe, né? É saber fazer também, ok? Vamos lá. Líderes carismáticos. Possui forte personalidade carismáticos, né? Que foge aos padrões usuais do comportamento humano. É muito interessante ver os líderes carismáticos, tá? A energia que eles têm, a força que eles têm, é algo fantástico mesmo. É um vírus, bate o olho e fala, caraca, esse aí vai longe, né? Esse camarada manja do que está fazendo. E muito disso é a entonação de voz, a forma como fala, comportamento, isso tudo acaba trabalhando aí o teu lado, né, do carisma. E aí você tem o Napoleão aqui, que eles estão comentando. É interessante contar as histórias de Napoleão, tá? Vocês têm aí muitos livros, e alguns filmes também que comentam muito sobre ele, Alexandre o Grande, vários, o Gandhi, né? E vai daí por diante, ok? Pega as bibliografias e dá uma lida nisso que vocês vão gostar demais da conta. E isso vai te ajudar a construir o líder que está aí em você. Liderança, né, é diferente de gerir, de administrar e chefiar. Vamos lá, então, o que seria a liderança? Capacidade de influenciar um grupo de direção ao alcance dos seus objetivos. Tudo bem, liderar é criar visão, influenciar, motivar, inspirar, direcionar, orientar, promover mudanças. Tá vendo a parte ali, olha, orientar? Então, quando você pede para a pessoa tomar uma decisão e você orienta ela, né, a tomar as decisões, ajuda ela a tomar as decisões, o teu liderado, né, seus funcionários. E aí, com isso que você está ajudando ele a tomar decisões, ele vai tomar a decisão certa, né? A gente espera demais disso, né? Como que eu posso fazer isso? Através de relatórios. Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes eu tenho a resposta,
mas eu não dou a resposta. Eu peço para que os funcionários procurem a resposta. E quando eles encontram a resposta e vêm todo contente, falando, olha, a gente tem com essa estratégia aqui, aí é o momento de você, líder, incentivar a pessoa e falar, vamos para esse caminho. E trabalhar o quê? Em equipe. Né? É o tal da harmonia, muito fácil de falar, né? Mas é complicado, tá ok? Vamos lá. Assim, o outro ponto ali, o que é administrar? É um pouco diferente de liderança, né? Porque o administrar é planejar, organizar, coordenar, controlar, avaliar o trabalho, né? E promover aí a eficiência. Os dois andam muito juntos, tá? Mas o administrar, o nome já diz, né? Meio que através de relatórios, né? De controles que você vai estar administrando. Para exercer influência sobre os outros, não é necessário ocupar um cargo de chefia. Cara, vocês não têm ideia como eu gosto disso aqui. Liderança informal. Aqui que muitas vezes acontece na liderança informal, que é onde, para mim, são os líderes natos. E eu já vi muito, já vi algumas, já tive a oportunidade de ver essas pessoas trabalhando. Elas não têm um cargo muito forte dentro da empresa, um cargo simples pra caramba, mas tem uma liderança fora do comum. Em algumas situações, vocês devem já ter visto isso, e que as pessoas aceitam, acatam e segue essa pessoa. Porque ela é, sim, um líder informal, é um líder comum ali. Eu lembro muito de uma empresa onde eu trabalhei, que chamava, eu posso falar o nome, né? Posso, Bayer. Tinha uma pessoa lá que ela cuidava praticamente da parte de informações dos jornais, enfim, era como se fosse um correio, um almoxerifado. E era impressionante o quanto de pessoas que iam lá para conversar com essa pessoa, e onde ele dava conselhos, davam ideias, enfim, ele tinha essa parte de liderança. Detalhe, a liderança dele não era só dentro da empresa, era fora também, a própria comunidade seguia. E aí que é a hora de você observar, aprender. Não copiar, mas observar, entender o que faz, o que deixa de fazer. Eu vivia frequentando o departamento dessa pessoa. E uma coisa que eu percebi, não só dele, como qualquer líder, eu estou falando aí dos meus 18 anos, um tempinho atrás, todos eles tinham um hábito, que eu instigo muito meu aluno a ter esse hábito, leitura. Todos eles, quando eu topava com eles no horário de intervalo, eles estavam sempre com um jornal debaixo do braço ali, lendo e tudo mais. Então, vamos lá. Há gerentes chefes que não lideram, apenas mandam, supervisionam e resolvem o problema do dia a dia, de forma eficiente ou não. Então, é uma pessoa que simplesmente vai lá, é o executor, tudo bem? Ele manda, eu sou o chefe, tenho aqui meu crachá, eu mando, e aí você vai ter que se reportar. Né? São pessoas que faz a roda rodar, tudo bem? Mas não com eficiência e com dinamismo que poderia. É você ter uma Ferrari que consegue andar 80 por hora, né? Mas caramba, você tem uma Ferrari, vai ter que andar 80 por hora, porque o piloto ele não está nem um pouco preocupado em ficar observando o território, os equipamentos, os controles dentro da máquina, e simplesmente vou lá e faz isso. É o mediano. Ok? Vamos lá. As organizações precisam dos dois perfis para trabalhar. Aquele que manda e o que acaba, né, tendo a liderança aí influenciando. Hoje, há mais necessidade de lideranças que no passado, devido à mudança de paradigmas organizacionais. Hoje, você precisa de mais líderes, porque as pessoas estão cada vez também assumindo maior responsabilidade do trabalho deles, então eles precisam ter um autogerenciamento, então eles precisam ser líder dentro do departamento deles, dentro do business deles. Né? É um exemplo rápido, um home office. Já reparou que o home office, aquela pessoa que é um líder, mas que não é nato, que não tem carisma, ele está desesperado nesse momento, porque ele não tem a mínima ideia o que as outras pessoas estão fazendo. Ele não sabe se as pessoas estão trabalhando, ele não sabe se as pessoas, enfim, está rendendo, então eles ficam desesperados para tentar pegar controle e descobrir o que está acontecendo. Agora, o líder nato, ele está incentivando as pessoas, estimulando as pessoas a fazer o trabalho, ele acompanha os relatórios, discute os relatórios, os liderados procuram ele para explicar as estratégias que estão sendo tomadas. Né? Então, é um canal de duas mãos, né? Sendo que o outro não, o outro só manda e só dou o Scott. Então, o que geralmente acontece quando você trata o seu funcionário assim? Ele praticamente não vai querer conversar contigo, simplesmente vai te manter o quê? Distante, né? Distante do problema, ok? Não há mais necessidade de liderança, hoje há mais liderança, né, que eu acabei de comentar.
Próximo aqui, eu tenho antigos paradigmas organizacionais e novos paradigmas organizacionais. Olha como é que vai bater tudo que a gente está conversando aqui. Antigamente era o gestor, era o chefe, e hoje é o administrador, é o líder. Né? Liderança rígida, autocrática, centralizada, paternalista, você não sabe nada, eu vou te explicar, né? Esses são os que estão lascados hoje. E hoje, como é que é? A liderança situacional, democrática, incentiva a participação, promove a delegação, né? Então você está no teu home office, hoje você é gerente dessa filial que é a sua casa, né? Então vamos lá, descentraliza, né? Aí, mão dupla que eu acabei de comentar com você. É muito fácil falar aqui em sala de aula, né? Aqui na nossa sala. Mas assim, as pessoas que têm o perfil do antigo, tá? Eles vão ter uma resistência muito grande de conseguir fazer essa migração. E provavelmente o que vai acontecer? Vai abrir muito espaço para você que está começando agora e que tem um pensamento novo. Toma cuidado. Eu não estou falando de idade. Tem pessoas com uma certa idade aí que têm a cabeça mais jovem do que muitos jovens. Né? Então, por exemplo, essa parte aí do paradigma da pessoa que é rígida, que é autocrática, que ela é centralizada, essas palavras aqui, você pode ver que você deve ter um monte de amigos jovens que têm esse perfil e que tem que ser mudado isso. Né? Como é que muda isso? Aqui é a parte de segurança. Né? A pessoa é muito insegura, então por ela ser insegura, ela tenta segurar todas as informações para ela. Tem como resolver isso? Tem. Treinamento. Muito treinamento. Se você é uma pessoa dessa aqui, um dos treinamentos que eu te aconselho a fazer, ações sociais. Vá para algum tipo de ação social que você conheça aí, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Um Instituto Braille, daí por diante, e vá trabalhar com essas pessoas. Onde lá, você como voluntário, você não é chefe, então você vai conseguir as coisas só vão rodar se tiver o carisma, se tiver o amor pelo trabalho. E é um trabalho muito legal. Você não vai treinar só liderança, não. Tu vai treinar um monte de coisa lá. Qualquer coisa, conversa comigo, que eu tenho canal com muitas associações aí. Ok, vamos lá então. Foco, gerenciar processos, mandar, supervisionar. E do outro lado, gerenciar pessoas. Né? Olha que legal. Projeto, inspirar, motivar, orientar, coordenar. E é essa que é a grande sacada. Vamos lá, mais um aqui. Uso da informação, principalmente para controle. Isso aqui é fantástico. Eu tenho a informação, eu não passo a informação para os outros, porque eu quero ter o controle. Então é o jeito de eu controlar as pessoas através de informação. Você vai ter que vir até mim, porque eu tenho as informações. Agora, não tenho a capacidade de pegar isso, colocar no papel e passar para todos. Por quê? Porque aí eu perco, né, a minha autoridade. Tudo bem? Isso a gente vê demais. E outra, quando você tem um cargo de chefia, a quantidade de informações que você recebe é muito grande. Então, se você bloqueia e não passa para os outros, realmente você acaba tendo uma falsa liderança em cima disso. Mas que todo mundo consegue entender qual é a ação que você está fazendo. E logo, logo, isso daí acaba ficando mal pra caramba. Então, tenta pular fora disso daí. Uso da informação para o controle e tomada de decisões estratégicas. Tem uma frase que eu gosto muito de falar. Informação retida é informação perdida. Então, se você tem informação, passe a informação. E quando você começa a fazer isso, as pessoas vão te procurar porque você tem a informação. Pensa nisso. Ok? Vamos lá. Só homens na liderança antigamente, hoje, homens, mulheres na liderança. Né? A gente pode até melhorar um pouco mais isso. Né? Não interessa o sexo, né? Qualquer um pode ser líder. Olha só, não interessa o sexo, qualquer um pode ser líder. Ok? Vamos lá. Características da liderança. Objetividade, né? Atitude positiva. Essa atitude positiva, faça um exercício sobre isso. Veja quantas vezes você acha um problema e vai conversar com o teu chefe que você achou um problema. Agora, veja quantas vezes você acha um problema, procura uma solução e vai apresentar a solução para o teu chefe. Quando você me traz problema e não tem a solução, você faz parte do problema. Pensa nisso. Então, quando você me traz um problema e traz a solução, opa, aí é diferente. Tudo bem? Vamos lá. Saber compreender os outros, que é o tal da empatia. Respira fundo, conta até 3, solta o ar pela boca, escuta o que a pessoa tem a dizer e absorve isso da forma mais tranquila possível. Nem todo mundo que está gritando com você está gritando porque não gosta de você.
E nem todo mundo que está sorrindo para você é porque gosta de você. Então seja bastante neutro, bastante centralizado, escuta e tenta ficar empatia, né? Sinta-se no lugar, sente-se no lugar da outra pessoa, né? Para escutar, ver qual que é a versão que ela está, enfim, apresentando o problema ou a situação, ok? Flexibilidade, mudança de estilo, isso daqui é algo fantástico, tá? Eu trabalhei numa empresa na área de tecnologia, e aí eu aprendia alguns passos na área de tecnologia e apresentava para os meus funcionários. Os meus funcionários conversavam com milhares de pessoas, eles traziam novas tecnologias, só que a que eu tinha era só a da empresa, e a que eles tinham era do mercado. Então havia muita discussão, e nessas discussões eu acabei aprendendo a baixar a cabeça. E quando você abaixa a cabeça, você não está perdendo liderança, ao contrário, você está conquistando mais liderança ainda. Pensa nisso. Quando os caras falavam, você tem razão. E isso realmente, o concorrente tem um produto melhor que o nosso, você está me mostrando, é verdade. Só que hoje a empresa só está focando no produto dela, ela não conhece o do concorrente. O que nós vamos fazer é montar relatórios e mandar para ela. Me dá teu nome inteiro que eu vou te colocar no relatório, para mandar para a minha matriz. E aí, com isso, então, eu estou mostrando que é parceria. Mas hoje a gente vai ter que seguir essa sequência porque é o que a empresa quer, né? Uso de autoridade, né? Todo líder possui, você tem autoridade. Aqui o uso da autoridade, gente, não é aquela imposta, você consegue ser líder sem ter que ficar mostrando o crachá para cima e para baixo, tá? Esses são os líderes fortes. Eu estou evitando falar que é líder nato, porque para mim você pode se transformar em um líder. Você pode ser a pessoa mais tímida do mundo, você pode nunca ter liderado ninguém e amanhã eu te coloco agora num cargo para trabalhar. Você, zero de liderança, te põe num cargo para trabalhar. Tem como eu ser líder sendo que eu nunca fui líder? A pergunta é essa, né? Eu posso ser líder sendo que eu nunca fui líder? Como é que funciona isso? Pode sim. Primeira coisa que você tem que fazer para ser um bom líder, anota aí, gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Aprender e escrever nos teus braços aí, tatuagem, o que é simpatia, empatia, o que é resiliência, o que é sinergia. São 3 palavras, tem um monte, mas essas 3 já começa a ter uma base muito forte no seu trabalho, ok? De cuidar das pessoas como seres humanos. Eu tinha 1.200 funcionários. Você sabe disso, você é meu aluno, você sabe que eu não consigo gravar o nome de ninguém, mas eu sempre pesquisava e estudava. Quero saber quem é que faz aniversário hoje, qual é o nome dele, qual é o nome da esposa, qual é o nome do filho. Eu ia lá e dava os parabéns. A equipe inteira sabia que eu tinha estudado isso, mas mesmo assim tinha valor. O Ivan é aquele que não conhece o nome de ninguém, que ele não consegue gravar o nome das pessoas, mas que faz questão de ir lá dar os parabéns. Por outro lado, eu tenho um que sabe o nome e sobrenome de todo mundo e não dá um bom dia. Entende a diferença? Vamos lá. Usa autoridade, né? Maturidade e comportamento, né? Estável e previsível. Aqui eu estou de acordo com o livro, né? Você tem uma maturidade, um comportamento estável e previsível, tudo bem? Mas existem alguns tipos de lideranças, existem alguns cenários que você tem que ser um pouco imprevisível também, tudo bem? Onde você tem que ser um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo, né? Geralmente quando é o mercado extremamente competitivo, onde você está trabalhando na empresa, e aí então você acaba virando uma águia, você começa a falar, em rotação 78, você fala muito rápido, as ações têm que ser muito rápidas, então as pessoas ficam muito ligadas mesmo, tipo a bolsa de valores, acontece demais isso, ou quando você trabalha como na área de telecomunicação, que é outra também, que é 220 por hora, e existem algumas situações que você é muito rápido. Falando isso, estou falando muito de tecnologia, mas vocês já viram o pessoal trabalhando em feira? Parece bolsa de valores. Faz uma análise para você ver. O cara tem que correr rápido pra caramba, falar, tem aqui o cliente onde faz uma pergunta, ele tem que responder, ele tem que saber tudo como é que está ali o trabalho, entende? É muito rápido aqui. Loucura aí, né? Mas vamos lá então. Próximo, pergunta. A capacidade que uma pessoa tem de reduzir as incertezas e influenciar um grupo em determinadas situações por meio de comunicação humana para atingir os objetivos específicos relaciona-se com o conceito de... Se você não souber isso, você errou, vai pagar 20 flexões aí, hein? É o que a gente está falando a aula inteira aqui, né? Liderança, tudo bem? Essa é a sua liderança, a capacidade de mover as pessoas aí.
Aqui eu tenho algumas teorias sobre liderança, né? Uma delas eu já tinha comentado com vocês, que é a primeira aí, que é a teoria dos traços, e que a gente vai aprender teorias dos traços. Eu sou contra a teoria dos traços, mas na verdade assim, eu sou contra, mas também sou a favor. Vou explicar isso. Existe essa situação, mas não é porque você tem os traços que quer dizer que você vai ser um excelente líder. Nada me tira da cabeça que você é líder em cima do teu treinamento, da sua disciplina e na tua força de vontade. É desse jeito que você vai ser líder em alguma coisa, né? Aí a pessoa adorar matemática, mas não gosta de fazer exercício. Vai ter uma hora que isso acaba... É um artista, provavelmente já deve ter encontrado essas pessoas, que desenha bem pra caramba, mas não estimula aquilo. Então, desenha bem, legal, mas não vai para frente aquilo, né? Ou é muito bom em cálculo, mas também não vai para frente. Tem o dom da oratória. Ou uma pessoa extremamente, sei lá, de lutas marciais, enfim, mas que não vai querer desenvolver isso. Né? Por quê? Porque eu vou explicar rapidinho para vocês. Muito tempo atrás, eles fizeram era o tal do bebê de proveta, um negócio antigo pra caramba aí. E eles conseguiram pegar duas pessoas que eram extremamente inteligentes, mas assim, eram absurdos de inteligentes. Então pegaram, né, o sêmen, né, de um cientista muito forte e renomado. E aí pegaram outra parte da esposa, o óvulo, pegaram outra parte dessa cientista também. E aí então fizeram o bebê de proveta. Seria a pessoa, né, mais inteligente do planeta, sabe assim? Era um absurdo. E aí fizeram um trabalho, um marketing violento em cima disso, que ele vai ser muito inteligente. Então ele era um bebê, né? E aí iam lá tirar foto dele, fazia testes com ele, não deixavam ele em paz. De repente ele desapareceu, sumiu, nunca mais ninguém tocou mais no assunto. E aí eu lembro, muitos anos atrás, que fizeram uma entrevista com esse rapaz, ele já devia ter uns 18 anos de idade. E aí ele falou, gente, vocês não sabem o tanto que acabou com a minha vida com esse negócio. Porque a pressão era tão grande em cima da minha vida, onde eles me obrigavam a fazer cálculos, eles me obrigavam a fazer testes e tudo mais. E aí então perguntaram para ele, tá aí, qual que era o teu sonho? Né? O que você queria ser na tua vida aí, aos 18 anos, o que você quer ser? É lógico que não foi aqui no Brasil isso, né? Foi nos Estados Unidos. Ele falou assim, o meu sonho é ser um jardineiro, porque eu adoro as plantas, eu adoro curtir. Estão entendendo? Então tem o valor dele também. Mas o objetivo dele não era o quê? Liderar, era ser um jardineiro, para cuidar, enfim, da parte ecológica, né? Enfim, da natureza. Tudo bem? Então, o que é, né, ser uma pessoa extremamente inteligente? O que é ter uma liderança para você? Pensa nisso, ok? Vamos lá, então. Teorias dos traços, né? Liderança como características inerentes ao indivíduo, tudo bem? Vamos lá, teorias comportamentais, liderança com comportamento aprendido, que é um dos que eu acho bacana. Teorias contingenciais, né? Liderança com frutos de contexto social e de situação. Então, muitas vezes acontece, tá? Eu já vi isso acontecendo, já aconteceu comigo. De uma hora para outra, meu amigo, você vai ter que assumir agora, porque eu vou ter que viajar, você vai cuidar da empresa, e vai ter pessoas vindo de fora aí para na área de... Eu trabalhava na área de comércio exterior. Vai vir gente de fora da Alemanha para conhecer a cidade, para conhecer os nossos negócios, e você vai ter que resolver isso. Eu sabia falar em alemão? Não. E tive que me virar nisso. Então assume. Aconteceu uma vez de uma faculdade, muitos anos atrás, e aonde iria aparecer um grupo de empresários para conhecer essa faculdade. E a pessoa falou assim, Ivan, eu não vou cuidar desse pessoal, porque eu não tenho a mínima vontade, a mínima paciência, e você é que vai conversar com esse grupo de empresários. Aí, de uma hora para outra, eu falei, ok, agora eu tenho que assumir isso. E a primeira coisa que você tem que ter, calma, paciência, e pensar 5 passos à frente. Né? E aí, então, você começa a fazer perguntas para ter munição de informação. Porque para você ter uma parte boa em liderança, você tem que ter o quê? Controle, né, das informações. Tá? Ok, vamos lá. Liderança, as teorias do traço. Líderes possuem características em comum. Né? Aí tem uma interrogação aqui, né? Há como identificar essas características? E aí a gente está instigando vocês aí, né? Júlio César, Gandhi, Getúlio Vargas, Bill Gates, né? Então, assim, existe alguma semelhança entre eles? A gente lembra muito aí do carisma entre eles, né? O carisma muito forte, né? O Júlio César, eu digo que eu vou ter que dar uma estudada com ele, tá? Mas o restante aqui a gente sabe que tem
um carisma fora do comum aí. Então vamos lá, teoria dos traços, né? Então olha só, premissas, líderes carismáticos inspiram altos desempenhos. Interessante isso. Característica dos líderes carismáticos: visão de futuro, sentido de missão, inspiração, disposição para correr risco. Eu até colocaria aqui, olha, disposição para correr riscos calculados. Uma coisa é correr risco sem saber o que vai acontecer e você vai se lascar. Outra é correr risco mais calculado. Se eu perder, o que acontece, né? Então aí você está calculando o erro, se vale a pena ou não fazer esse investimento aí. Sensibilidade ao ambiente e para com os liderados. É o camarada que bate o olho na equipe e fala assim, tem algum problema aqui. O pessoal não está bem hoje. Gente, é impressionante, eu já vi essas pessoas, sabe? De falar assim, Ivan, tem alguma coisa errada. Hoje não vai ser um bom dia aqui. E eu falava, isso aí é bruxaria, né? E quando ia ver, acontecia alguma coisa. É como se tivesse um tato, feeling. Gente, eu vi essas pessoas. Eu queria muito que vocês entendessem. Onde eu estava numa determinada situação, num trabalho, a pessoa me tirou do trabalho e veio conversar comigo. E aí começou a bater papo comigo e tudo mais. E eu vi que tinha me tirado do trabalho, né? E eu estava numa cotação muito barra pesada e tudo mais, eu não queria ter saído. E aí depois de muito tempo falou assim, eu te tirei porque você não estava bem. Você estava muito tenso, estava muito nervoso, e eu fiquei preocupado com a tua saúde. Uma outra vez eu fui trabalhar com uma dor de cabeça fora do comum, mas eu não falei nada para ninguém. E a pessoa vai e me tira, nós são situações diferentes, tá? A pessoa vai, me tira e fala assim, você está com dor de cabeça. Eu falei, não acredito. Como é que você sabe que estou dor de cabeça? Mas, enfim, começou a falar, os olhos, os lábios estavam mais brancos, alguma coisa assim. Mas tem esse feeling, essa percepção. Tá? Ok, vamos lá. Sensibilidade, comportamento não convencional, né? Eles pensam fora da caixa, né? Isso é um problema, tá? Olha só, é interessante esse tipo de liderança, né? Carismática, eles pensam fora da caixa, mas lembre-se, meu cachorro está gemendo aí. Olha lá, ele está querendo entrar. Prego que se destaca, a gente martela, né? Eu vou deixar ele entrar, senão ele vai ficar chamando a atenção, porque ele gosta de assistir aula. Vai, todo mundo, para dentro. Tudo bom. Esse é home office, bem-vindo ao home office. Os dois entraram. E aí sabe o que eles estão querendo, né? Ar-condicionado. Eles me treinaram bem. Então, olha só, essa parte da liderança ela é importante, né? A parte do carisma que a gente está falando, os comportamentos não convencionais, você pensa fora da curva, né? É um ponto fora da curva, isso é interessante, mas lembre-se, os riscos, né? Existem os riscos, tá? Prego que se destaca, o pessoal martela, né? Então é de você ter uma excelente ideia no meio de um grupo, ninguém tinha pensado naquilo. Vai ter pessoas que vão bater palma para a sua ideia, mas vai ter algumas pessoas que vão querer cortar a tua ideia na tora, porque não suporta você tá ali desenvolvendo, então você tem que ter uma habilidade. Vou dar uma dica para você. Se você é uma pessoa que tem muitas boas ideias, venda suas ideias para essas pessoas. Passa a ideia para elas, e elas vão achar que foram elas que tomaram que desenvolveram essa ideia. E aí então você consegue trabalhar em equipe. E o chefe lá em cima sabe quem é quem, pode ter certeza disso. Vamos lá, implicações. É preciso selecionar líderes carismáticos. Questões em aberto, né? Será possível formá-los? Será que é possível formar líderes carismáticos? Eu acho que é a força de vontade mesmo, sabe? De cada um, de querer ser, né? Carismático, enfim, tocar o barco. E outra, nós estamos falando muito do líder carismático, mas tem vários outros tipos de liderança, tá? E que também é tão importante quanto. Ok? Vamos lá. Teorias comportamentais. Premissa, liderança não vem de traços, né? Não vem esse negócio aí que nasce líder, não. Liderança não vem de traços, mas de formas específicas, né, de comportamento. Então, o comportamento da pessoa, né, se inspira aí na parte da liderança. Eu concordo, eu acho tanto certo isso, que existe uma matéria que eu dou ela direto lá para várias instituições aí, que é o marketing pessoal, as negociações também, né? Gerenciamento de conflito, onde você acaba trabalhando demais da conta, que é a parte comportamental. Em sala de aula eu mostro muito isso para vocês. A forma como eu tento dar aula para vocês, onde a entonação de voz sobe e aumenta, onde eu estou conversando e gesticulando, onde eu sempre estou olhando, né, para vocês, chamando a atenção. Isso tudo é um comportamento que eu tenho dentro da sala, né, 220 também, onde você acaba jogando um ritmo, né, para o pessoal. E aí eles acabam
prestando mais atenção. É lógico, tem um percentual que nunca vai gostar disso também, tudo bem? Mas o grande público aí acaba gostando. Implicação: é possível treinar pessoas para tornar-se líderes eficazes. Ó, há 3 tipos de liderança que eles estão querendo comentar aqui: autocrático, liberal e democrático. Tudo bem? Se eu tivesse em sala de aula, eu ia perguntar, né? Eu ia fazer uma pegadinha, eu ia aprontar com vocês. Falar, ó, nós temos autocrático, liberal e democrático, né? Tá, qual dessas 3 aqui é a melhor, né? E qual que é a pior? Ia soltar esse texto dentro da sala de aula. O bicho ia pegar fogo. E eu já vou comentar com vocês. Todas as 3 são extremamente importantes, tá? Existem alguns livros que só vão ficar falando assim, ó, não, o importante é ser liberal, o importante é ser democrático. Não é não. Existe o papel, sim, do autocrático, e em muitas situações ele é extremamente importante, ok? Então não desmereça esse perfil, esse tipo de liderança, e cada situação é uma situação, tá? Eu posso te dizer que quando você está com uma equipe há mais de 3 anos, mais de 2 anos aí, provavelmente você acaba sendo aí o liberal, onde todo mundo já sabe o que tem que ser feito, todo mundo já sabe a sua posição, os seus relatórios que tem que ser tomado, e aí praticamente uma vez por semana você vai ter que fazer uma reunião com eles para saber o que eles precisam para você ajudá-lo. Ó, você é o líder, tá? E você é que vai servir essas pessoas. Aliás, o líder serve para isso. O líder serve para servir as pessoas. É meio complicado isso. Numa sala de aula, de vez em quando, aparecem alguns alunos que não acham isso, não. Não, sou líder, eu tenho que mandar, vim aqui para mandar. Aí, como é que se diz? No futuro, né? A experiência da vida vai acabar ensinando ele da melhor forma possível. Liderança autocrático, reservado, pouco comunicativo, centralizado, define ao invés de perguntar, concede poucas autonomias de decisão, não aceita críticas. A forma como é falado no autocrático é como se fosse a coisa pior do mundo. E eu, de novo, repito para você, existem situações comportamentais, até da própria equipe, onde você tem que trabalhar dessa forma. Senão a equipe te engole, a equipe acaba... Né? Geralmente a equipe muito jovem, ou a equipe, você acabou de assumir a equipe e está passando por um teste de prova danado, onde eles estão querendo testar se você realmente é bom ou não. Então não é o momento de oba-oba, e sim de mostrar o seu trabalho e a sua seriedade, tudo bem? Que eu tento mostrar para vocês, tome as suas decisões, mas conheça cada um deles e o tanto que é importante cada situação dessa. Tá? Eu posso dizer até mais, numa equipe com 16 pessoas, eu tinha uma equipe com 16 pessoas, para alguns eu tinha que ser autocráticos, para outros eu era liberal, e para o outro eu era democrático. Eu era os 3 para cada perfil daqueles ali. Né? E as pessoas sabem o que está acontecendo. E aí elas falam assim, vem cá, por que para mim ele é autocrático e para o outro é liberal? Veja o comportamento do liberal, o que ele faz, como é que ele está trabalhando. Então, se você mudar, também acaba sendo daquele situação ali, ok? Rapidinho um exemplo antes de começar aqui. Eu era um líder liberal para uma equipe. E a equipe adorava fazer o trabalho que quisesse, eles desenvolviam, só me traziam os resultados. Tá? A única coisa que eles precisavam trazer eram os resultados. E nisso eles construíram aí, criaram uma habilidade fora do comum para ter bons resultados. E numa dessas liberdades fora do comum, de ter bons resultados, eles descobriram uma brecha no sistema da empresa, onde poderiam aumentar, quase que dobrar suas vendas, mas de uma forma que não era correto pela empresa. Prejudicaria a empresa, mas não prejudicaria os clientes, mas prejudicaria a empresa. Até poderia gerar ações trabalhistas. Quando eu descobri isso, eu tive que fazer uma reunião com esse pessoal. E aí, então, de democrático, né, de uma liderança livre, o que eu fiz durante um mês? Totalmente autocrático com eles. E eles entenderam isso. Então, é você colocar as pessoas no eixo novamente. Né? Mas é lógico, a gente tem a tendência. A minha tendência sempre é muito para o democrático. Vamos lá. O livre garante liberdade de ação e autonomia, delega tarefas, responsabilidades e autoridade, ênfase sobre os objetivos, né, e não em controles, estimula um alto grau de iniciativa e criatividade.
E algumas pessoas vão dizer que isso aqui é baderna, que isso daqui é zona, é bagunça mesmo, né? Posso fazer o que eu quiser. Não, não é. Eu, de novo, vou trazer um exemplo. A parte boa é que eu já trabalhei em várias empresas. Eu já tive que trabalhar com liderança extremamente livre para uma equipe. Eu não sei se foi nessa aula que eu comentei, mas eu tinha uma equipe, né, que eu controlava que era de nerds. Gente, nerd que eu falo é aqueles que só sabem conversar em linguagem de computador mesmo. Sabe? Eles só ficam o dia inteiro trabalhando em programação e à noite, quando está em casa, eles estão fazendo o quê? Outro tipo de programação. Então a vida deles é SQL, COBOL, Assembler, Fortran e daí por diante. A vida deles é isso. O trabalho ali que eles tinham que desenvolver, eles eram fera no que eles faziam. Eles conheciam profundamente. Então, eles conheciam muito mais do que eu e não tinha como ter controle, porque, por incrível que pareça, na área de programação é muita criatividade. Então, eles têm que estar à vontade para escrever. E qual era o meu trabalho ali? Sim, era um líder, né, totalmente livre, onde eu queria mais saber como é que eles estavam, se eles estavam bem, se eles estavam na parte social, assim, se eles estavam também se divertindo, se eles estavam bem com a vida deles. E aí, então, eu tinha que fazer todo esse trabalho, ao ponto de, sim, levar eles, uma vez por mês, levava numa boate, fechava a boate e falava, ó, hoje é aniversário de tal pessoa, então, aí todo mundo para lá, comida, bebida à vontade, chama os amigos e deixava eles felizes pra caramba, nunca saía de casa, às vezes era até difícil levá-los, né? E lá, apresentava amigos, conversava, deixava eles muito à vontade. Era totalmente livre. Por quê? Porque eles tinham o domínio de tudo que tinha que ser feito. E numa equipe de 5, chateado, né? Hashtag chateado, ele parava a programação, ia embora e todo o trabalho ia embora. Eu estou falando de milhões aí, tá? De programação. E quem conhece programação sabe que é melhor eu destruir. Se você vai embora e para a programação, é melhor jogar tudo fora e começar do zero. Porque é difícil de entender como que está passando na tua mente a forma de linguagem da programação, como é que você está fazendo a estrutura toda. Tentando dar um exemplo para vocês que em algumas situações é extremamente importante ter, sim, a liderança livre. Fui coordenador geral de uma instituição, e onde eu tinha professores que eram juízes, professores de direito, que eram juízes. Como é que vocês acham que eu trabalhava com essas pessoas? Totalmente livre. Estou aqui para te servir. Ó, o avião é para tal dia, tá bom para você? Quer outro dia? Quer outra classe? Quer outro hotel? E era assim que deixava a vida dele o mais tranquilo possível. Ficou bem claro então, né? Estou tentando quebrar alguns paradigmas aí. Liderança democrático, que é o fala-se mais, não é o padrão, né? Seria o equilíbrio aí, mais aberto à comunicação, diálogo e troca de ideias, valoriza e dá ênfase no trabalho em grupo, delega a tarefa e parte das decisões, estimula a iniciativa, né, e criatividade dos funcionários, muito isso aí, muito bom isso. Sabe tomar decisões sozinhos, né, através de diálogos. Então esse aqui é o mundo perfeito, né, que é o democrático, né, que tem aí um equilíbrio, tudo bem? Pergunta difícil, vamos lá. Pedro, auxiliar operacional de uma empresa de grande porte, atende os clientes sem a devida cordialidade, mantém-se indiferente e age de maneira robotizada ao prestar atendimento. Carlos, chefe de setor do Pedro que trabalha, né? Ao orientar seus colaboradores quanto ao comportamento profissional a ser adotado no atendimento ao público, dá instruções de formas contraditórias, frequentemente muda de opinião. Em relação à situação hipotética apresentada no texto, é correto afirmar que a atitude adotada por Pedro é caracterizada pelo... Alguém sabe qual é a resposta? Ok. Você tem que saber, você é obrigado a saber, porque ela já foi dada na questão anterior, há 30 slides atrás. Essa questão ela está repetida, mas não tem problema. No caso aqui, né, é o tal do automatismo. Bom, olha só. Passei uma bateria de exercícios, passei uma bateria de exercícios, né, e alguns slides para vocês. Tá com a missão cumprida aqui, tá? A gente já tem aqui um volume bacana aqui, já me deu aqui o que é 50 minutos de aula. Agora seria para tirar as dúvidas. Eu vou deixar o canal aberto para tirar dúvidas em cima de trabalho que eu passei para vocês, tá? E a gente consegue então fechar aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Gosto mais da aula para vocês. Sinto uma saudade imensa de estar aí conversando no mano a mano, né? Pegando aquelas perguntas pauleiras que vocês fazem, tá?
Mas, enfim, vamos seguindo o nosso caminho aqui. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado aí pela atenção.